Bom dia, pessoal, bom dia. Terça-feira, dia do nosso vídeo, dia de estar aqui trazendo uma palavra para abençoar a sua vida, abençoar a sua semana. Nós estamos no novo mês, uma nova série se inicia, a série Não Morrerei. E nós vamos trabalhar com base Salmos 23, versículo 4, que diz exatamente assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia, glória a Deus. Eu quero trabalhar com você durante esse mês, essa série Não Morrerei. Por quê? Porque muitas vezes a gente está passando por momentos, por situações que a gente acha que vai morrer. Vai morrer o sonho, vai morrer o casamento, vai morrer a promessa, vai morrer o ânimo, a disposição. Muitas vezes não é que a gente vai morrer a morte física, mas muitas vezes coisas dentro de nós estão morrendo. Muitas vezes aquele sonho, aquele objetivo, aquela meta, né? A gente começou maio, meu Deus, daqui a pouco nós estamos no meio do ano. E talvez quando você começou 2025, você começou cheio de projetos, cheio de planos, cheio de metas para este ano. E de repente você começa a olhar para algumas delas e você começa a pensar assim: não, esse ano isso não vai mais se realizar. Não tem mais tempo, não tenho mais disposição, não tenho mais vontade. E muitas vezes a gente nem terminou o ano, nem chegamos ainda no meio do ano, mas muitas vezes isso já morreu dentro de você, isso já está como não tem mais jeito. E essa palavra que eu quero compartilhar, essa série que eu quero compartilhar com vocês, não morrerei. E eu quero trazer um testemunho de algo que aconteceu comigo agora no dia 6, hoje, né, dia 6, completam 12 anos que a minha mãe faleceu, 12 anos. E quem me acompanha, quem me conhece, sabe que eu sofri muito, que foi uma fase muito difícil na minha vida. E que eu cheguei na beira da morte. Eu cheguei realmente no vale da sombra da morte. A morte física, a morte psíquica, a morte de sonhos, a morte de vontade, a morte de tudo. Tudo na minha vida foi morrendo, tudo na minha vida foi secando, tudo foi sendo sucumbido. E eu não via mais uma luz no fim do túnel, eu não tinha mais esperança para nada. E aí eu tenho um vídeo até aqui no meu canal, como que eu ressignifiquei o luto. Eu vou deixar o link, quem está passando por um luto, quem conhece alguém que esteja passando por isso, eu vou deixar o link, você assiste, você encaminha para essa pessoa. Eu tenho certeza que Deus vai falar também através desse vídeo. Mas voltando ao meu testemunho, por muitos anos da minha vida, depois que eu superei, né, aquela fase difícil, aquela fase crítica do luto, depois que eu passei por aquilo, por muitos anos da minha vida, eu comecei a caminhar de uma forma que eu falava assim para as pessoas: eu hoje caminho, acordo, levanto e tenho a consciência que ao meu lado caminha junto um buraco negro. Então eu andava e eu pensava que existia do meu lado, todos os dias, em todos os momentos, o buraco negro. E esse buraco negro era algo que eu pensava assim: eu não posso entrar nele, porque se eu entrar nele, é um caminho sem volta. Se eu entrar de novo nesse buraco negro, que foi o buraco de onde eu tinha saído, eu pensava assim: se eu cair nesse buraco, eu vou morrer. Se eu entrar nesse buraco de novo, eu não vou mais viver, a minha vida vai acabar ali, porque eu sabia que era um lugar de morte. Era um lugar de depressão, era um lugar de angústia, era um lugar escuro, era um lugar que me levava para as minhas angústias mais profundas. E eu caminhei, e aí eu falava assim para as pessoas, né, quando as pessoas perguntavam como você tem lidado com o luto, eu falava assim: todos os dias eu enfrento um buraco negro. E aí às vezes as pessoas não entendiam, né? Que é isso, Cláudia? Eu falava assim: é o buraco que caminha do meu lado. Desde que eu superei a fase mais crítica, desde o dia que eu saí do buraco negro, ele não foi embora, ele caminha do meu lado. E eu sei que eu não posso mais entrar nele, eu sei que eu não posso mais voltar para ele. E eu tinha isso comigo. E passaram-se anos assim, o buraco negro do meu lado. Eu acordava, eu visualizava o buraco negro. E eu pensava assim: hoje eu vou levantar, porque eu não quero entrar no buraco negro. Aqueles dias que eu estava triste, aqueles dias que eu estava angustiada, aqueles dias que a saudade batia, aquele dia que os sonhos parecem que estão morrendo, aquele dia que o seu projeto não deu certo, aquele dia que as coisas nada davam certo, aquele dia que, sabe, você coloca projetos, metas na sua vida e de repente parece que tudo está desmoronando, aquele dia que bate aquela tristeza, aquela angústia. E quando eu começava a sentir aquela dor, aquela sensação de morte, eu lembrava do buraco negro e eu pensava: não posso entrar aí. Se eu entrar aí, é um caminho sem volta.
Então eu ficava me policiando, dia após dia. Dia após dia, eu não posso entrar no buraco negro. Isso era algo entre Deus e eu e Deus, era uma coisa que eu falava para Deus, Deus, esse buraco, ele tá me perseguindo, ele caminha comigo, e todos os dias eu visualizo ele, todos os dias eu me coloco de pé para vencer o buraco negro. 10 anos se passaram, 10 anos de luta com o buraco negro, 10 anos de luta para não entrar nele, para não cair no fundo do poço, para vencê-lo. E um dia eu estava numa conferência. Por isso que eu te falo, não desperdice. Não desperdice as oportunidades que você tem de estar em ambientes que podem te curar, de estar em ambientes que vão fortalecer a tua fé, que vão te transformar, que vão te mudar, que vão te colocar num lugar exato, que vão tirar de você o que precisa ser tirado e que vai ser colocado em você o que precisa ser colocado. E eu numa conferência, num ginásio gigantesco, com inúmeras pessoas, com milhares de pessoas, e eu ali sedenta, buscando a presença de Deus, buscando a palavra de Deus, clamando para Deus me curar de tantas coisas. E aí teve uma peça, um teatro, não sei se você já ouviu falar da Companhia Nissi. A Companhia Nissi fez uma peça de cura da alma. E durante a peça eu fui sendo ministrada por Deus, do que Deus estava fazendo comigo naquele dia, daquilo que Deus estava fazendo comigo. E eu estava ali, e eu buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, e de repente eu vi com meus olhos, que eu sempre visualizava de manhã o buraco negro, ele apareceu ali naquele lugar, na minha frente. O buraco negro apareceu diante de mim, e naquele dia, aquele buraco ele foi engolido por si mesmo. Aquele buraco, ele desapareceu diante dos meus olhos. Eu olhei, eu estava ali, eu estava vivendo aquele momento com Deus, eu estava vivendo aquela experiência com Deus. Eu não sei qual é a sua vida com Deus, o tipo de relacionamento que você tem com Deus, as experiências que você já teve com Deus, se tudo isso parece uma loucura para você, mas eu quero te dizer que é real, é real. E eu estava naquele lugar, naquele momento, e eu vi o buraco negro sendo engolido por ele mesmo. E de repente, diante dos meus olhos, aquele buraco desapareceu. Aleluia! Ele sumiu. E eu ouvi a voz de Deus dizendo assim: não caminhe mais com o buraco negro. Você não vai mais se preocupar em cair, em entrar, em voltar para este lugar, porque ele não estará mais do seu lado. Ele não estará mais na sua companhia. E para a honra e glória do Senhor, hoje nós estamos aqui, um dia de luto, um dia que a minha mãe faleceu, mas eu não tenho mais esse buraco do meu lado. Eu não tenho mais um lugar que eu tenho medo de entrar e morrer. Eu não tenho mais na minha vida a sensação de morte. Por isso que eu te falo, não morrerei. Por mais que você passe por lutas, por tribulações, por mais que talvez tenha anos que você venha enfrentando uma situação, eu quero declarar sobre a sua vida: você não vai morrer. E todo buraco negro que estiver na sua vida será sucumbido por si só. E Deus te dará vitória, Deus te dará vida, Deus trará sobre você novos sonhos, Deus trará sobre você restauração, Deus trará sobre você ânimo, força, coragem. E você vai ter a certeza que o Senhor é o teu pastor e que ele está com você, e que a vara e o cajado caminham junto e te consolam. Esse é o Deus a qual eu sirvo, esse é o Deus que eu declaro sobre a sua vida. Não morrerei. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. Um beijo da Clau. Ele continua sendo Deus.